Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. É uma semana curta pelo feriado e uma semana, no meu caso, confusa, ou no caso de várias pessoas, pelo tornado que deixou muita gente sem luz, né, sem energia e atrapalhou bastante. Mas vamos lá, a luz está voltando, um brinde essa semana. Eu vou começar com um texto que eu escrevi para Levan Filosofia, a coluna que sobe todo sábado, aliás, no Estadão, e na qual eu falei sobre a Semana do Jerez. A Semana da Jerez é um dos eventos que eu acho mais interessantes, porque é um evento voluntário, são as pessoas que se organizam para promover o Jerez. O Jerez é uma bebida fortificada do sul da Espanha, lá da região da Andaluzia, e que é uma bebida, que assim, é um vinho que eu gosto muito, né, às vezes tem um toque mais salgado, às vezes tem um amargor, eu gosto da complexidade do Jerez, mas é um vinho que tem muitas categorias, então ele acaba sendo um vinho meio meio confuso para o consumidor final. O grande campeão de vendas do Jerez é o Tio Pepe, mas assim, você tem vários outros Jerezes, que é o plural de muita qualidade, de estilos diferentes, dos mais secos, os mais frescos, assim, né, como um Manzanilla, um fino, até vinhos que vão ganhando complexidade, né, você tem um oloroso, tem um amontilhado, tem vários estilos aí, até chegar aos doces. E o que dá característica no Jerez é desde o solo, é um solo especial lá no sul da Espanha, e a maneira de elaboração, que são uma série de barricas, né, barricas que chamam de soleiras e criadeiras, e algumas delas desenvolvem a flor é uma camada de levedura que protege o vinho da oxidação, e outras não aparecem a flor, ou outras a flor aparece e depois morre, então tem vários estilos que dão a complexidade diferente do Jerez. Então assim, essa semana é uma semana para se provar Jerez, para se falar muito de Jerez, né, os apaixonados por Jerez estão promovendo uma série de eventos. São Paulo tem muita coisa, o Bernardo Pinto, que é um dos grandes fãs de Jerez, é o embaixador aqui para o Brasil, mas tem eventos no Rio, tem eventos em vários cantos do Brasil, né? E as informações tem um site que é cherry.wine, vou deixar marcado aí para vocês conferirem e participarem desse evento voluntário, mas que tem muito montado de maneira voluntária, né? Tem muitos bares, restaurantes que participam com a harmonização, tem aulas, tem degustações. É uma semana que eu curto muito. Então esse foi o tema da coluna, que está disponível agora online. O segundo grande assunto da semana é um evento bem legal também, que é a Avaliação Nacional dos Vinhos. Ela acontece todos os anos lá em Bento Gonçalves. E o que acontece? A ABE, que é quem organiza, que é a Associação Brasileira de Enologia, ela seleciona as 16 amostras mais representativas da safra. Então, você começa com o vinho base, que é o vinho que vai dar origem ao espumante, brancos, que vão crescendo em complexidade, até chegar nos grandes tintos. Os enólogos provam ao longo de um tempo, selecionam essas amostras mais representativas, e elas são comentadas no evento, que é esse evento que aconteceu ontem, mas que é um evento surpreendente. Primeiro, ele acontece num pavilhão, lá em Bento Gonçalves, e tem, tipo, 600 pessoas assistindo, assim. Eu já tive a oportunidade, a honra de ter sido comentarista desse evento, e você tá ali na frente, no palco, comentando o vinho que lhe diz respeito, e você vê, assim, uma imensidão de gente provando, e um serviço que, assim, que desde o início ele é sempre muito preciso, né? Os garçons ou os estudantes sommelier, eles fazem um serviço do vinho muito preciso. Então, assim, é um evento que impressiona muito. Esse ano tiveram várias pessoas com muita propriedade, eu tive vários amigos presentes ali, cada um para comentar um vinho. Eu não vou citar nomes, porque tem, né, seria muitos. Mas teve também, eu queria chamar que tiveram alguns estrangeiros, e um deles foi Michel Friot. Michel Friot é o enólogo do Almaviva, que a gente já comentou aqui, é um francês que mora no Chile há um bom tempo, e foi interessante vendo ele falando sobre um taná. Tiveram algumas amostras de Cabernet Sauvignon selecionadas, eu imaginava que ele iria comentar uma delas, mas não. Ele falou do taná e ele gostou do taná que ele provou. Então, assim, o evento é também uma oportunidade de intercâmbio de culturas entre enólogos.
Além disso, dos textos que eu escrevi, eu queria chamar a atenção. Eu acho que eu ainda não comentei aqui, mas o Guia do Vinho, que é aquele guia dos vinhos que a gente lançou, né? O Beto, Marcel, Ricardo e eu, a gente tem a versão impressa e tem a versão online. E na versão online, toda sexta-feira, sobe uma newsletter que sempre tem um artigo de cada um de nós 4. Então, assim, vocês têm a chance de ler coisas bem interessantes que o Ricardo, o Beto e o Marcel escrevem. E eu escrevo algumas coisinhas também. Nessa sexta-feira foi a minha vez, a gente tem um rodízio. E eu aproveitei para falar do evento da Chandon, que eu comentei aqui para vocês semana passada, os 50 anos da Chandon. Mas o meu viés foi explicar um pouquinho e comentar um pouco. A Chandon, ela é uma filial da Moët Chandon, né? Moët Hennessy, e que elabora vários champanhes, e champanhes são elaborados pelo método clássico, que é aquele que a segunda fermentação acontece nas garrafas. E na Chandon brasileira, o método de elaboração é o método Charmat, que é aquele método em que o espumante vai ganhando as borbulhas e a sua complexidade em tanques de inox. Então, uma discussão de como é que você consegue complexidade nesse método que tem uma produção, o volume é maior, né? Não é uma garrafa, mas são tanques enormes. É um texto que está lá para quem quiser conferir. E de degustação, essa semana curta, eu participei de uma degustação só, que foi uma do Chateau Rubini, com a pessoa de marketing dele, que foi a Cappuccini Bonardi. E é interessante, assim, tem alguns mercados que começam a falar que a venda de rosé está estabilizando. Ela cresceu muito, né? O rosé sempre, no passado era uma bebida muito depreciada pelos consumidores, ela não tinha o prestígio, e foi ganhando prestígio nos últimos anos, principalmente porque os produtores passaram a pensar o Jerez como uma bebida final e não como um subproduto de um vinho tinto. A gente viu um crescimento do rosé muito grande, e agora essa questão que está um consumo mais ou menos estável. Vamos conferir como ficam os dados na virada do ano, né, o balanço desse ano, mas é interessante provar bons rosés. Eu gosto muito quando o rosé ele é mais fresco, mais fino e sem um açúcar residual, que tem alguns que tem muito, mas não é o caso do Chateau Rubini. É isso. Boa semana para vocês. Talvez vai ser uma semana agitada, com bastante coisa. E encontro vocês a semana que vem. Um brinde.